graça e paz, bom dia. Vira para o seu irmão que está aí do seu lado e diga para ele assim, ó. Como você está lindo. Já deu um bom dia abençoado para ele aí já? Já está gravando, Carlinhos? Já? Sério? Amém, então, né? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Em todo o tempo Deus é bom, amém? Nos domingos nós estamos falando a respeito de chamado. Amém? Glória a Deus. E eu vou dar sequência, né, nesse domingo a respeito de chamado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo 13. Caleb, se você quiser projetar, viu, eu agradeço, por favor. Números capítulo 13, versículo 1. Amém? Posso ler? A palavra do Senhor diz assim. Nós vamos ler o capítulo 1 e depois nós vamos para o versículo 25, amém? A palavra do Senhor diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Agora versículo 25, Caleb. 13, 25, Números 13, 25. Eu acho que eu vou ler na minha Bíblia ali, eu estou conseguindo enxergar, gente. 13, 25 diz assim: Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero, ó Pai, pedir ao Senhor, ó Pai, que nessa noite, nessa manhã, o Senhor me conduza, o Senhor venha falar, ó Pai, conosco através dessa palavra. Pai, que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus, ter liberdade, Senhor, de ministrar, Senhor, a Tua vontade, ó Pai, nos nossos corações, ó Pai. Tenha liberdade, fique à vontade, ó Deus, neste lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Queridos, é um texto muito clássico, né? Esse texto aqui em Números. Eu acredito que a maioria dos cristãos já tem conhecimento dele. Aqui o Senhor havia tirado o povo do Egito, usando, né, através da vida de Moisés. E o Senhor faz uma promessa
para o povo de Israel. Fala, olha, eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra muito boa, uma terra próspera. E eu vou dar essa terra como promessa para vocês, como possessão. Essa terra será de vocês. Amém? Então existia uma promessa. E o povo sai do Egito, né, e eles experimentam grandes coisas ali da parte do Senhor, durante o tempo que eles estavam no deserto. E aí chega o tão sonhado dia de entrar na terra prometida, de tomar posse da promessa a qual Deus havia feito para aquele povo. E aí é tão interessante que Deus fala para Moisés assim: Moisés, você vai separar para mim 12 homens, um de cada tribo, e você vai mandar eles como espia para aquelas terras, né? Para eles verem como é a terra, como que funciona, como é o povo daquele lugar, porque essa é a terra a qual eu vou dar para vocês, né? Essa é a terra da promessa. Queridos, é tão interessante que esses 12 homens, eles foram, e eles tiveram, sabe assim, foi algo muito positivo, porque eles viram que a terra era uma terra muito próspera, era uma terra muito boa, era uma terra onde tudo que se plantava dava. A Bíblia declara que um cacho de uva precisou de 2 homens para carregar, de tão grande que era. Parece lá aquele lugar lá onde dá batata muito grande, onde dá os frutos muito grandes. Agora eu não sei o nome do lugar, mas tem esse lugar aí, né? Onde tudo dá muito grande. Então assim, eles tiveram um relatório, só que essa terra existiam pessoas ali naquela terra, né? E aí eles viram, eles presenciaram tudo isso. E aí quando eles retornam depois de 40 dias, eles chegam diante de Moisés, e não só diante de Moisés, mas também diante de todo o povo. E eles falam para Moisés o seguinte: olha, é o seguinte, Moisés, a terra a qual nós fomos é uma terra muito boa. O cacho de uva lá precisou de 2 homens para carregar, de tão grande que era. É uma terra muito próspera. Só que lá, tem muita gente lá que é bem mais forte que nós. Então nós não temos capacidade de tomar posse daquela terra. E aí é interessante que quando eles começam a trazer esse relatório, levanta 2 homens, porque tinham sido 12 homens. E aí 2 homens dos 12 homens, né, que tinham ido ali para espiar a terra, eles se levantam, que foi Josué e Caleb, e eles falam assim: para aí, não estou entendendo vocês, a terra é boa, o Senhor já nos prometeu, o Senhor já disse que faria, o Senhor já disse que essa terra é nossa, que Ele vai nos dar essa terra, é só a gente subir, lutar, batalhar e tomar posse da terra. Era simples, sim ou não? O que vocês acham? Era simples ou não? A promessa está ali, ó. Está ali onde está a Nayara. Ali está aquilo que você precisa. Está aquilo que Deus falou que vai te entregar. Mas aí Deus não vai trazer até você de mão beijada. Ele vai falar para você o seguinte: eu já te dei a promessa. Agora você vai subir, você vai batalhar e você vai tomar posse da terra. Era simples, queridos, era isso que Deus falou com eles, né? E aí a Bíblia declara que quando Josué e Caleb, eles começam a falar com o povo, porque a Bíblia fala que diante do relatório negativo dos 10 espias, o povo ficou desanimado, o povo ficou desencorajado, o povo ficou desanimado, o povo ficou com medo, diante daquilo que aquelas pessoas tinham falado. E aí levanta Josué e Caleb, animando o povo, falando: olha gente, Deus é conosco. O que é esse povo diante do nosso Deus? O que é esse gigante diante do nosso Deus? E a Bíblia declara que eles pegam e eles tentam apedrejar eles, né? Porque eles não aceitam a positividade ali de Josué e Caleb, eles não aceitam o que Josué e Caleb estavam dizendo para eles. E aí, queridos, Deus vai, se ira e fala para Moisés o seguinte: olha, Moisés, deixa eu te falar uma coisa, eu vou destruir esse povo, porque esse povo não tem base. Eu tirei do Egito, eu abri o Mar Vermelho, eles presenciaram milagres, e agora eles estão achando que eu não posso fazer eles entrar na terra.
Gente, dá para entender o quanto que o ser humano eu não sei nem usar a palavra correta aqui, ingrato, esquece muito rápido das coisas, sim ou não? Porque eles já tinham experimentado de grandes milagres da parte de Deus. Esse seria só mais um milagre. Esse seria, queridos, só algo a mais que Deus ia fazer na vida deles. Mas não. Eles não quiseram lutar. Eles não quiseram avançar. E para a gente falar de chamado, queridos, não tem como a gente falar de chamado, porque chamado fala de resiliência, chamado fala de perseverança, chamado fala, sabe, de você permanecer firme, de você, sabe, prosseguir, de você avançar, porque para mim e para você cumprir o nosso chamado, nós precisamos ser resilientes, porque uma pessoa que não é resiliente, ela não consegue avançar, ela não consegue prosseguir. Qualquer gigante, qualquer coisa que aparecer, ela vai fazer como esses homens fizeram. Eles vão olhar e vai ver algo impossível de se alcançar, impossível, sabe, de se conquistar. E nós precisamos entender, queridos, que quando nós vamos para uma batalha, quem vence, quem guerreia por nós, as nossas batalhas é o Senhor. Nós só precisamos ir, nós só precisamos dar os passos, nós só precisamos nos dispor para a batalha, porque quem batalha por nós é o Senhor, amém? Glória a Deus. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nós deixamos o medo, o pavor, às vezes o desânimo do outro se apegar a nós, sim ou não? Nós deixamos às vezes aquele desanimado de passar desânimo. E aí você começa a achar que você não pode, que você não consegue, que você não vai avançar. Queridos, nós precisamos, mudar a nossa mentalidade. E ali diante da mentalidade de Josué e de Caleb, que eles foram os únicos que se colocaram em posição de batalha, em posição de conquista, o Senhor falou para Moisés o seguinte: é o seguinte, Moisés, esse povo é muito rebelde, não é possível, tanto que eu já fiz, eles ainda não acreditam. Vou fazer o seguinte com você: todo mundo dessa geração vai morrer no deserto. Os únicos que vão entrar na terra que eu prometi, dessa geração, vai ser Josué e Caleb. Você tem noção, queridos, o tanto que isso é sério? Será que nós vamos precisar chegar ao ponto de morrermos para que a nossa geração futura tome posse da promessa só porque você não quis lutar? Só porque você não quis avançar? Hoje, dentro desse texto, eu quero falar de 2 tipos de pessoas. Existem vários tipos de pessoas que a gente poderia falar aqui, mas eu quero falar só de 2: o resiliente e o desanimado. Porque aqui foram essas 2 classes de pessoas que nós vimos aqui. Nós vimos uma pessoa ali, que foi 2 pessoas, Josué e Caleb, que eram escravos no Egito, nasceram como escravos. Queridos, o único ritmo de vida que aqueles 2 conheciam era a escravidão. Eles não nasceram livres, eles nasceram escravos. Mas a mentalidade deles era de pessoas livres. A mentalidade deles, que eles eram de pessoas que queriam avançar, sabe, que queriam conquistar, que queriam seguir adiante. Qual é a sua mentalidade? A sua mentalidade é uma mentalidade de escravo? Ou a sua mentalidade é a mentalidade de uma pessoa livre? De uma pessoa que está pronta para fluir, de uma pessoa que está pronta para conquistar, para avançar, de uma pessoa que está pronta para vencer as dificuldades, porque uma pessoa resiliente, o significado da palavra resiliente é uma pessoa que tem capacidade de suportar perdas e passar por situações difíceis e sempre está pronto para recomeçar. Aqui que nós estávamos falando de 2 pessoas que eram escravos, e que eles viram a oportunidade de fazer algo novo, de viver algo novo, e eles disseram para o povo o seguinte: é o seguinte, eu penso que eles devem ter falado assim, né? Isso aqui é a Maria Aparecida traduzindo, né? Eu não vou voltar para o Egito, lá eu era escravo, Deus tem nos dado a oportunidade de sermos livres, nós vamos entrar, nós vamos possuir essa terra, e Deus é conosco. Mas aí veio os desanimados. Que era melhor Moisés se tivesse deixado nós no Egito.
Porque lá no Egito nós não ia morrer, né, Sérgio? Lá no Egito era mais bom no Egito. Era melhor no Egito, era melhor, querido, sendo escravizado, sendo chicoteado, sabe, comendo o que davam para você comer, não aquilo que você tinha vontade para comer. Você já viveu isso já? Fases da sua vida que você come o que te dão e não aquilo que você tem vontade de comer? Você já viveu fase da sua vida que você vive com aquilo que te dão? Queridos, é muito bom receber, sim ou não? Mas melhor ainda quando você pode ir lá e fazer a sua própria história, comer o que você quer, comprar aquilo que você necessita. Mas para isso nós precisamos sair, sabe, tirar da nossa mente essa visão escravista, de que você é escravo, de que você não pode. Gente, essas pessoas, elas vivenciaram, elas presenciaram Deus abrir o mar vermelho. Elas presenciaram as 10 pragas no Egito. E eles duvidaram que Deus poderia fazer eles entrar na terra prometida. Dá para entender uma coisa dessa? Eu não sei você, mas eu quero ser como Josué e Caleb. Sabe, eu quero ser resiliente, eu quero ser perseverante. Amém? Glória a Deus. Olha, o resiliente... por mais que a situação seja difícil, o resiliente, ele sempre tem esperança, ele nunca desiste, ele sempre acredita. Josué e Caleb, eles estavam prontos para recomeçar, porque lá atrás eles não tinham nada, eles não eram nada, eles não eram ninguém. Então, eles tinham essa capacidade, sabe, de recomeçar, de querer recomeçar, de querer escrever algo novo na história deles. Já aqueles homens, os desanimados, queridos, misericórdia, eu fui estudar um pouquinho ontem à noite a respeito de uma pessoa desanimada. Eu anotei só algumas coisas, porque são coisas demais. Fala assim, ó, desânimo, característica de quem está desanimado, sem ânimo, ausência de entusiasmo, de vontade e de coragem. Uma pessoa desanimada, ela tem ausência de entusiasmo, ausência de coragem, ou seja, é para morrer. Ela não tem ânimo para nada, ela não tem força para nada. E é tão interessante porque tem umas situações, a Keila fala que às vezes tem alguns lares que a gente chega, às vezes quando a gente vai orientar algumas pessoas, que a situação é tão feia, tão feia, tão feia, que dá desespero, né? E ela falava isso e eu ficava assim imaginando, mas como assim que dá desespero? E aí eu comecei a vivenciar isso. E outro dia eu estava falando para ela que eu fui orientar uma jovem, e eu orientando essa jovem, queridos, e me deu desespero. Por quê? Porque todas as opções possíveis que eu dava para ela, ela arrumava uma desculpa para não trabalhar. Entende? Não, mas eu vou, pastor, vou atrás do auxílio, eu preciso conseguir o auxílio do governo lá, o bolsa não sei o que lá. Falei, minha filha, você não precisa do auxílio, você precisa trabalhar, você tem 19 anos. Você precisa escrever a sua própria história, até quando você vai viver de auxílio? Ah, mas é porque, sabe por quê? É porque eu não posso andar no sol. Eu falei, você não pode andar no sol, para andar procurando. Não posso andar no sol. Gente, eu fui dando opções. Não, mas então, o supermercado está pegando. Você pode mandar um currículo para o supermercado. Mas é porque eu não posso trabalhar no domingo. E eu falei, mas você não trabalha todo domingo, você vai trabalhar um sim, outro não, ou 2 sim, 2 não. Não, mas é porque supermercado é muito pesado. Gente, aquilo foi me dando desespero por ela. Eu falei, Deus, se o Senhor não tiver misericórdia dessa pessoa, o que vai ser do futuro dessa pessoa? É a condição, queridos, desses homens aqui, ó, desanimados, sem esperança, sem força para avançar, para prosseguir. Aí, você quer reparar a vida do outro que seguiu, que estudou, que formou, que trabalha, que batalha, que tem um carro para andar, que tem uma boa roupa. Mas o que você tem feito para mudar? Isso é muito sério, queridos. Às vezes nós queremos passar a mão demais na cabeça daquele que não tem recurso. Mas eu sou da opinião seguinte. Eu chego na casa da pessoa, precisa da cesta básica, vamos dar a cesta básica. Precisa de trabalho, vamos ajudar o trabalho. Precisa de um curso, vamos fazer um curso. Precisa disso, vamos fazer. Sabe por quê, queridos? Se você alimenta uma pessoa só com cesta, você vai estar alimentando desanimado. Porque se ele tem a cesta todo mês, ele não vai querer prosseguir, não vai querer avançar.
E até quando nós vamos permitir pessoas desse jeito? Você está trabalhando para que aquela pessoa se torne cada dia pior. E não, queridos, quando o Senhor nos encontra, quando o Senhor, né, Ele faz morada em nós, esse desânimo tem que ficar para trás. Sabe, as coisas velhas têm que ficar para trás, têm que te abandonar. Você precisa ter uma mentalidade nova. Você precisa ter uma visão nova das coisas de Deus. Sabe, de um futuro melhor. Josué e Caleb, eles pensavam no futuro. Eles pensavam em ter a própria terra. Sabe, em construir as suas próprias casas. Em ter uma geração abençoada. E você tem pensado em quê? Tenta avaliar. Você tem agido mais como uma pessoa resiliente? Ou você tem agido mais como uma pessoa desanimada? Pensa aí, não precisa me responder não. Ó, a pessoa que é desanimada, ela nunca quer sair da zona de conforto, sim ou não? Ela sempre quer ficar na zona de conforto. Por quê? Porque ela está tranquilo, está favorável. Tem aquela música, né? Está tranquilo, está favorável. Então é isso, está tranquilo, está favorável. Ela nunca quer sair. Tá bom assim. Do jeito que está, tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não sair da zona de conforto e for à luta, você nunca vai experimentar o que Deus tem de melhor para a sua vida. Isso é em todas as áreas, no casamento, no trabalho, na vida profissional, na vida espiritual, no ministério, em todas as áreas. Ou você decide, querido, sair da zona de conforto, ou você nunca vai experimentar algo bom. Você vai viver sempre a mesmice. E aí você vai chegar no final da sua vida, e você vai olhar para trás e vai dizer, como eu poderia ter feito muitas coisas. E a idade chegou para mim e eu não fiz nada. Será que você que está me ouvindo hoje, será que nós vamos esperar chegar a esse ponto? De nós chegarmos lá na nossa fase, lá quando a gente não tem força mais, e olhar e falar, eu poderia ter feito a diferença, poderia ter sido melhor. A culpa de Deus é porque Deus abençoou mais a Amanda. Sabe, eu acho que Deus ama mais a Amanda, porque a Amanda avança e eu não. Não, queridos, a Bíblia fala em livro de Provérbios que o sol nasce para todos, para o justo e para o injusto. Então não tem essa de Deus abençoar mais um do que o outro, não. Vai depender do seu nível de fé, até onde você vai, do seu nível de perseverança. Eu ouvi uma palavra tão tremenda do bispo, do apóstolo Hernandes Dias Lopes, ele falando a respeito da oração, sabe, de nós sermos perseverantes na oração. Então sabe o que vai fazer a diferença na sua vida? É a sua perseverança. Até que ponto você vai? Amém? Glória a Deus. Ó, o desanimado, ele não consegue enxergar que ele é capaz. Às vezes você convive com alguém desanimado, é assim ou não é? Tudo que você fala para ele dá desculpa. Nossa, mas eu acho que você tem esse talento, faz isso. Ah, mas não dá, sabe? Ai, que coisa, nossa, tão difícil a vida. É ou não é? Tô mentindo, gente? Então fala comigo, por favor. Senão eu entro em desespero aqui em cima, amém? Então, ó, o desanimado, ele nunca vai enxergar que ele é capaz de nada. Ele sempre vai dar desculpas. E eu tenho uma coisa comigo, que eu carrego comigo. Eu posso não saber, mas eu posso aprender. Então, se tem algo que você não sabe, você pode aprender. Amém? Glória a Deus. Ó, o desanimado, ele coloca dificuldades em tudo e ele sempre dá desculpas para tudo. É aquilo que eu acabei de dizer. Fulano, vamos fazer isso? O sol está muito quente. Vamos fazer aquilo outro, mas está chovendo demais. Mas meu pé dói. Ah, mas é meu estômago agora que dói. Ah, não, mas é o meu marido. Não, mas é o meu filho. Não, é minha mãe, sabe? Sabe a minha mãe? Então me abandonou, sabe? Aí começa a contar a vida dela assim, triste, chora, né? E aí junta já aquele vitimismo. Queridos, deixa eu te falar, Deus não nos chamou para sermos vítimas. Deus nos chamou para nós sermos protagonistas da nossa história. Amém? Você precisa ser um protagonista da sua história.
Você não pode aceitar ser vítima do sistema, vítima, sabe, das situações difíceis que aconteceram com você, vítima das feridas, das pessoas que te feriram. Não! Você precisa entender que você é protagonista. Ai, pastor, eu sou vítima porque, sabe, aconteceu isso de ruim, eu perdi isso, perdi aquilo outro. Se você é uma pessoa resiliente, você consegue suportar essas perdas, levantar a cabeça e prosseguir. Amém, glória a Deus? Porque todo mundo perdeu alguém. Levanta a mão para mim aqui, quem nunca perdeu um ente querido? Tem alguém aqui? Dá uma olhada aí para trás, quem está sentado aí. Ninguém, gente, não tem ninguém aqui que nunca perdeu um ente querido? Então por que você acha que a sua dor é mais que a do outro? Por que você acha que você não é capaz de prosseguir? Eu lembro que eu tinha uma concepção comigo. Eu não conhecia Jesus, eu era criança ainda. Quando a minha mãe morreu, eu pensava assim, se um dia minha mãe morrer, eu me mato no mesmo dia que ela. Olha a concepção, de criança, de jovem, né? Eu planejava aquilo na minha mente, eu planejava, sabe? Eu pensava assim, se um dia a minha mãe morrer, eu não consigo viver sem ela. Porque a gente tem essa visão, sim ou não? De não conseguir viver sem. Aí eu pensava assim, eu maquinava a minha morte. Eu pensava assim, aí eu me mato, e aí vão ser 2 velórios. Eu não vou sofrer, porque aí eu não vou ver que eu estou sem minha mãe. Só que deixa eu te falar, esse pensamento é de covarde. Deixa eu te contar uma coisa, sabe por quê? É muito fácil. Aí você não está aqui para lutar, para guerrear, para viver a vida. E aí minha mãe morreu e já fez 25 anos. E deixa eu te contar uma história, eu estou aqui, vivendo. É fácil, pastora? Não é fácil. Não é fácil. Tem dia que você chora, tem dia que você urra, tem dia que você sente falta. Mas você vive. Você vive. Perdi meu pai, perdi meu irmão, estou vivendo. Quantos aqui perderam pai, mãe, irmãos, pessoas próximas, amigos queridos? Queridos, dói. Mas você não pode parar. Sabe, o protagonista, ele não pode parar, ele precisa prosseguir. O resiliente, ele precisa avançar. Nós não podemos parar diante da dor. Amém? Glória a Deus. Olha, nós precisamos viver a vida, nós não podemos parar diante da dor, nós não podemos parar diante da miséria, sabe, nós não podemos parar por conta da situação difícil, nem do dia mau, porque o dia mau, queridos, ele chega para todos. O dia mau vai chegar para mim, vai chegar para você. Ah, pastora, mas eu sou crente, e Jesus é lindo e é maravilhoso. Sabe, a irmã que me ganhou para Jesus falou que quando eu viesse para Jesus, não ia ter mais problemas na minha vida ia ser um eterno conto de fadas. Mentira! Essa pessoa nunca leu a Bíblia, porque a Bíblia fala o seguinte, que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se Cristo venceu o mundo, nós podemos vencer também. Porque quem habita dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. Quem está dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. Experimenta no momento de dor você se refugiar no Espírito Santo. Falar, Espírito Santo, é só o Senhor. Você vai chorar? Vai. Você vai entristecer? Vai. Vai te dar dor de barriga? Vai. Vai acontecer tudo com você. Você só não pode parar. Amém? Glória a Deus. Você precisa avançar. Em nome de Jesus. Já o resiliente, ele é corajoso, ele é determinado, ele está sempre disposto e pronto para batalhar. Para cumprir o chamado, o qual Deus tem para nós, precisamos ser resilientes, fazer como Josué e Caleb, sair da zona de conforto e ir para a guerra. Queridos, não dá para você conquistar algo na zona de conforto. Você quer formar em alguma coisa. Tem como você formar deitado no seu sofá? Você tem que ir para a guerra, sim ou não? Você vai ter que enfrentar uma sala de aula. Você vai ter que enfrentar professor chato, professor bom, aluno chato, aluno bom, sim ou não? É a vida. Você precisa manter a sua família. Você vai conseguir sustentar a sua família deitado o dia todo? Você precisa ir para a guerra. Você precisa... atender seu chamado diante de Deus. Você vai conseguir atender seu chamado deitado, sem estudar a Bíblia, sem orar, sem buscar conhecimento bíblico, sem buscar conhecer mais de Deus? Você vai conseguir? Não, você tem que sair da zona de conforto. Isso é em tudo na nossa vida.
em tudo. Quantos estão me entendendo aqui? Vocês estão tão calados? Amém? Glória a Deus. Vira para o seu irmão e fala para ele assim, ó, você precisa sair da zona de conforto. Você fala para ele assim, você precisa reagir. Fala para ele assim, você não está morto. Você não é desanimado. Fala para ele assim, você é resiliente. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Olha, precisamos parar para analisar a nossa caminhada. Eu sempre falo que a nossa caminhada ela tem o início, o meio e o fim. Quantos aqui já parou para analisar isso? Queridos, hoje eu estou no meio da minha caminhada. Quando eu olho o início, eu quero voltar para o início. E é interessante que quando eu estava no início, eu achava que estava ruim. Sim ou não? Lá no início, eu chorava, eu orava a Deus, eu falava, ai Deus, que situação difícil. E vocês sabem qual era as situações? Financeira, era só financeiro. Eu descobri que financeiro você resolve trabalhando demais. Trabalhando, maiando o trigo demais, você consegue resolver o financeiro. E aí naquela época, né, aí uns 20 anos atrás, início de casamento, tudo, eu achava, gente, mas a vida é difícil, né? Mas hoje que eu estou no meio da caminhada, eu queria voltar para o início, porque o início era empolgante, o início era muito bom, o início tinha inocência. Sabe, no início é igualzinho aquela canção, quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Porque no início nós acreditávamos no Senhor 100%, sim ou não? Lembra lá, início da sua conversão? Gente, eu orava até para Deus biturar meu dente. Vocês têm noção disso? Eu sentia dor de dente, eu orava, Senhor, eu sei que o Senhor pode, bitura o meu dente, para eu não ter que ir no dentista. É umas coisas de menino, é umas coisas de criança. Mas deixa eu te falar, Deus se agrada quando nós nos comportamos como criança na presença dEle. Dependência. No início tinha alguém enfermo, você corria para o joelho e orava e determinava a cura, e Deus vai curar, Deus vai fazer, sim ou não? Agora se vem, você já vai para a internet. Nossa, eu vou morrer porque eu estou com isso. Consultar a Deus só depois que o médico dá o diagnóstico, né? É sério, queridos. Ou uma criança, se ela estiver em cima lá de uma árvore, se você falar para ela, pula no papai, o que ela faz? Ela pula, porque ela é inocente. Na sua idade, se o seu pai falar, pula no papai, você vai pular? Não. Porque a inocência já foi. A inocência fala, queridos, de acreditarmos 100% no Senhor. E o Senhor quer que a igreja dele volte até essa inocência. Sabe? Essa inocência nos faz bem. E hoje, no meio da caminhada, nós nos deparamos com muitas lutas. Porque nós amadurecemos. E com a maturidade vem grandes responsabilidades. A minha filha fala que não quer crescer, a Sara. Mãe, eu não quero ficar adulta, mãe. Por quê, Sara? Porque tem que pagar a conta, tem que trabalhar. Ela fala, mãe, é muito difícil a vida de um adulto. Por quê? Com a maturidade vem grandes responsabilidades. E aí quando nós chegamos, queridos, no meio da caminhada, o desânimo bate. E a desistência também. Sim ou não? Chega um momento que no meio da caminhada você olha para trás e você fala, Senhor, eu cansei, eu não dou conta mais, eu não consigo mais prosseguir. Você fala para Deus, eu não suporto mais. Aí você sabe o que o desanimado faz? Ele desiste, ele para. Aí você sabe o que o resiliente faz? Ele para, ele respira. Ele vai para os pés do Senhor, ele chora na presença do Senhor e fala, Senhor, eu estou cansado, mas eu preciso prosseguir, então me ajuda. Esse tem que ser o nosso posicionamento, de ir diante dos pés do Senhor e falar, Senhor, eu estou cansada, eu não tenho forças, mas me ajuda a prosseguir, porque eu preciso chegar ao fim.
Porque, queridos, o fim da caminhada do desanimado é frustração. E o fim da caminhada de uma pessoa resiliente é a sensação de que eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Essa tem que ser o fim da nossa caminhada. Você tem que dizer como o apóstolo Paulo disse: passei por muitas lutas, passei fome, passei dificuldade, fui açoitado, fui preso, fui isso, fui aquilo, mas cheguei ao fim, combati o bom combate e cheguei aqui. Estou aqui, Senhor, para receber a coroa da vida. Sabe por quê? Porque tudo isso que nós estamos passando é uma leve e momentânea tribulação. O que nos aguarda pós-morte é vida eterna. E é nisso que a nossa mente tem que estar ligada. É naquilo que nos aguarda fora daqui, depois daqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que o Caleb projetasse para mim Isaías 40, 29. Já estou finalizando, quero ler esse versículo para a gente finalizar. Amém? Glória a Deus. Então lembre da caminhada. Tem meio, início, meio e fim. E no meio da caminhada é onde você faz a sua decisão. Se você vai chegar ao fim frustrado ou se você vai chegar ao fim realizado. Amém? Glória a Deus. Olha, Isaías 40, se você não quiser abrir, pode seguir aqui, ó, queridos. Isaías 40, 29 diz assim, ó. Isso aqui é a palavra do Senhor dizendo, ó. Ele fortalece o cansado. Ele fortalece quem? E dá grande vigor ao que está sem forças. Pode seguir, Caleb. Até o final. Tá bom, vou esperar. Ó, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Tá indo, gente, viu? Não, errou. Para cá. Amém? Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós precisamos estar firmados nisso. Aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, caminham e não se cansam. Amém? E é o Senhor quem vai restaurar as nossas forças e o nosso vigor. Eu gostaria de convidar você, só você, nessa noite, que é uma pessoa resiliente. Às vezes você fala, pastor, eu não sou resiliente, eu sou desanimado. Então hoje você vai se tornar uma pessoa resiliente. Amém? A se colocar de pé e vir até a frente.